Olá, galerinha, sejam bem-vindos à nossa aula 5 de Geometria Analítica. Hoje nós continuaremos falando de circunferência. Nossa última aula nós vimos a equação reduzida, que é a equação boa da circunferência. Por que ela é boa? Porque ela permite que a gente perceba rapidamente qual é o centro e qual é o raio. Como que a gente faz isso? Observando os números associados a x e a y, o menos a e o menos b, troca o sinal e obtém o centro AB. E para obter o raio, a gente analisa o número que está aqui, isolado no segundo membro, tira a raiz quadrada dele e obtém o raio. Lembra disso? Se não lembrar, é só voltar na aulinha 4, dar uma estudada, treina e você fica bom nisso daí. Pois bem, o problema é que nem sempre a equação que a gente vai ter em mãos é a equação reduzida. Ela pode estar desenvolvida abrindo o quadrado do x, abrindo o quadrado do y, passando o r quadrado para o primeiro membro, e aí ela vem num formato que é conhecido como equação normal da circunferência. A equação normal ela tem um termo em x quadrado, um termo em y quadrado, um termo em x, um termo em y e um termo independente. E nesse formato ela não é prática. Embora seja a mesma circunferência, a gente não consegue identificar com clareza qual é o centro, qual que é o raio. O que a gente faz nesses momentos? Você precisa aprender a reduzir a equação, tá? Transformar a equação normal na equação reduzida, que é a equação que a gente sabe fazer a leitura de centro e raio. E como que nós vamos fazer isso daí? Eu sugiro para vocês um método chamado completamento de quadrados. Então veja só, tem um exemplo para mostrar. X quadrado mais y quadrado menos 6x mais 10y menos 2 igual a zero. Se eu quiser reduzir essa equação, o primeiro passo no processo é uma reorganização dos termos. Eu vou reorganizar colocando x junto com x e abrindo um espaço. Y junto com y, abrindo outro espaço. Então, veja só, x junto com x, abro um espaço. Y junto com y, abro mais um espaço. Notem que eu não fiz nenhuma operação matemática, eu só reorganizei convenientemente, colocando juntos os termos que têm uma afinidade, x com x, y com y. O espaço que nós abrimos aqui, eles serão completados. Por isso o nome completamento de quadrados. Joia? O menos 2 eu mando para o segundo membro, ele vem com o sinal trocado, abro os mesmos dois espaços que eu tinha aberto antes. Quem completa esses espacinhos? Essa é a grande pergunta. Tá? É isso que você tem que saber fazer. Então veja só, para completar o espaço do x, eu pego o termo que está em x, o menos 6, divido por 2, obtenho o menos 3, que é metade, né? E aí uso o menos 3 como referência para saber o número que vai lá. Que número que é esse? É o quadrado do menos 3. É 9. Tá? Quadrado do menos 3 completa esse quadrado aí. O mesmo 9 que eu coloquei nesse primeiro membro, eu coloco também no segundo membro. Porque senão eu vou ter uma equação desequilibrada. Então eu coloquei 9 no primeiro membro, coloquei 9 no segundo membro também. Para fazer em y é o mesmo processo. Veja, o 10 que acompanha y, divido por 2, obtenho 5. Esse 5 é a minha referência para saber quem eu completo o quadrado do y. Vai ser o quadrado de 5, 25. Coloquei 25 no primeiro membro, coloquei no segundo membro também. Depois que a gente faz isso, a gente precisa fatorar a parte do x e a parte do y. Fatorando a parte do x, eu tenho x junto com o mesmo número, esse mesmo menos 3 que você tinha usado como referência para o quadrado, ele é o companheiro do x. Então, menos 3 aqui, menos 3 aqui. Para fatorar o y, eu vou colocar ele junto com o 5, mais 5, mais 5. Tá bom? E no segundo membro, 2 mais 9, 11, mais 25, 36. Quer dizer que a nossa equação reduzida é x menos 3 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado, igual a 36. Está claro isso? Muito bom. Tem um detalhe a ser observado. Isso só funciona se o x quadrado tiver coeficiente 1 e o y quadrado também tiver coeficiente 1. Se não for 1, não dá certo dividir por 2 para saber esse número aqui. O que a gente faz nesse caso? Vamos observar então o exemplo que tem 2x quadrado, 2y quadrado. Isso não dá certo usar o método agora. Tá? Então, antes de aplicar o método, eu preciso dividir toda a minha equação pelo mesmo coeficiente que está aqui.
Então, se eu tenho um 2, eu divido por 2. Se eu tiver um 3, eu divido por 3. Para quê? Para que x² volte a ter coeficiente 1, y² também volte a ter coeficiente 1. Tá bom? Divide todos os termos da equação. Agora eu posso começar. Reorganiza x com x, abre um espaço. Reorganiza y com y, abre outro espaço. O menos 1 eu jogo para o segundo membro. O menos 1 não, o menos meio. Né? O menos meio eu jogo para o segundo membro como meio. Tá? E abro meus dois espacinhos aqui. Para completar o quadrado do x, metade do menos 2, menos 1. Ao quadrado, 1. Coloquei no primeiro membro, coloquei no segundo membro. Aqui, ó, 6. Metade de 6 é 3. O quadrado dele é 9. Primeiro membro, segundo membro também. Tá? Aí eu equilibrei a equação. Fatora em x. X acompanhado de quem? Do menos 1. X menos 1 ao quadrado. Fatorando o y. Como eu coloco o y? Junto com o 3. E no meu segundo membro eu vou somar meio mais 1 mais 9. 10 mais meio. Essa é a fração 21 meios. Eu tiro o mínimo para fazer as continhas aí. Quer dizer que a nossa equação reduzida nesse caso é x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 21 meios. É só isso. Tá? É bem tranquilo. É importantíssimo que a gente saiba fazer isso para poder saber fazer a leitura da equação da circunferência quando ela não estiver reduzida. Vamos treinar mais um pouquinho? Então vamos fazer o seguinte exercício. Determinar raio e centro dessas três circunferências. Então vamos lá. Primeiro, reorganizando x com x, espacinho. Reorganizando de novo, y com y, espacinho, menos 6 vai para o segundo membro. Quem completa o espaço do x? Pega a metade do 6, que é 3, o quadrado dele é 9. Coloca também no segundo membro. Quem completa o espacinho do y? Metade de menos 2 é menos 1, quadrado de menos 1 é 1. Completa aqui também. Tá joia? Fatora em x. X acompanhado de 3. Fatora em y. Y acompanhado do menos 1. Ambos ao quadrado. É a equação reduzida. Né? 6 mais 9, 15, mais 1, 16. Então, quem é o centro, quem é o raio? Então, vamos lá. Estou vendo 3, estou vendo menos 1. Troco o sinal. Menos 3 e 1. Aqui eu estou vendo 16. Então, o raio é raiz quadrada de 16. O raio é 4. Certinho? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Muito bem. Letrinha B. Vamos fazer a letrinha B. Ela tem um detalhe interessante. Ó. O y² está sozinho. Não tem importância nenhuma. Ao contrário, fica até mais simples. Então, eu reorganizo apenas o x. X com x, abre um espaço. O y² que está sozinho, já está pronto. Eu deixo ele do jeitinho que está. O menos 44 vai para o segundo membro com apenas um espaço aberto, porque aqui eu também tenho apenas um espaço aberto. Tá? Quem completa esse espaço? Então vamos lá. Eu vou começar a agilizar um pouco as coisas. Quando você vai pegando prática, dá para fazer de cabeça esse processo. Por quê? Porque se você está vendo esse 20 aqui, pensa na metade do 20, que é o 10, e usa o 10 para colocar o 100, que é o quadrado de 10. O mesmo 100 que veio para cá, veio para cá. O processo fica muito rápido, muito eficiente e muito rápido. Tá? Fatora em x, ó, quem acompanha x é o 10, x mais 10 ao quadrado, o y já está pronto, e aqui vai ficar 144. Portanto, o centro vai ser menos 10, 0. Troquei o sinal do 10 para menos 10, e como não tem ninguém com y, é 0. Tá? E o 144, a raiz quadrada dele, 12, é o valor do raio. Tudo bem? E para o último item, nós temos uma equação com coeficiente 2 em x² e y². Então lembre-se de que antes de aplicar o processo, eu preciso dividir tudo por 2 para que fique 1 no coeficiente do x² e 1 no y². Então você vai dividir não só esses termos, todos os 5 termos vão ser divididos, tá joia? E aí sim eu aplico o processo. Então veja, reorganiza x com x, espacinho, y com y, espacinho, o menos 12 vai para o segundo membro como 12. Quem eu coloco aqui? Pensa na metade do menos 6, que é o menos 3, e usa isso para fazer o quadrado, que é 9. Coloca 9 também aqui. 4. Metade de 4, eu pensei no 2. 2 ao quadrado, 4, colocou o 4 aqui. Fatorou em x, quem acompanha x é o menos 3. Fatorou em y, quem acompanha y é o 2. E no segundo membro, 21 mais 4, 25. Qual é o meu centro? O centro vai ser
mais 3 menos 2. Troco o sinal, né? Eu vejo menos 3 e mais 2, troco o sinalzinho, mais 3 menos 2. E o raio, raiz quadrada de 25. Ficou claro? É um processo bastante simples, um processo importante para que a gente tenha a habilidade de reconhecer centro e raio em qualquer situação. Tá joia? Muito obrigado por assistirmos essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Eloy, sou professor em várias escolas aqui da região. E sigam o meu canal, inscrevam-se no meu canal, para que vocês, sempre que eu postar uma aula nova, eu estou fazendo cerca de 2 ou 3 aulas por semana, vocês já recebem notificação, vocês podem acompanhar o curso sempre que ele for colocado no ar. Tá joia? Então, boa noite e um abraço a todos.